Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de matemática, né? O segundo vídeo aí referente a essa série, né, de análise de figura, né, em relação ao plano cartesiano. No último vídeo a gente falou sobre localização, né, localização dos pontos em relação às retas, né, tanto do eixo x como do eixo y. E agora na segunda questão a gente vai estar verificando aqui a área, né? A pergunta é qual a área da figura representada em milímetros quadrados, né? Ou seja, a área em milímetros quadrados. Né? A figura relativamente simples, né? relativamente simples, então a gente precisa encontrar a área dessa figura aqui. Né? E aí, no caso, a gente pode seccionar essa figura, né, em 3 retângulos, né, e calcular a área desses retângulos e somar a área dos 3. Né? Ou a gente poderia levar em consideração aqui um retângulo maior, né? Pegar aqui esse comprimento e essa altura, e depois fazer o cálculo referente a esses outros retângulos aqui, né? E subtrair essas áreas. Né? Então, você pode estar fazendo de uma forma ou da outra. Né? Eu vou fazer a soma das áreas. Eu vou calcular primeiro esse retângulo, depois esse e depois esse. E aí no Enem vem cobrando muito isso, né? Que é essa parte de interpretação, né? Referente às figuras. Né? Então é importante ficar atento com isso. Então vamos lá. Vamos considerar esse retângulo aqui, vou marcar ele de azul. Esse x que está aqui, né, que eu coloquei de um vídeo para o outro, é só para colocar já o valor da área, né, em milímetros quadrados, para já ficar aqui anotado aqui. Então vamos considerar aqui esse primeiro retângulo. O que é que eu preciso para calcular a área? A área de uma figura, de um quadrilátero como esse, né, a área vai ser o quê? A base multiplicado pela altura. Né? Então eu preciso saber esse comprimento e essa altura aqui. Então no caso aqui, esse comprimento tem que ficar atento porque não é da origem para o final, é o comprimento do objeto, né? Ou seja, levando em consideração os seus pontos limites. Né? Então, no caso, eu preciso desse comprimento. Esse comprimento aqui, se a gente for observar pela reta, aqui embaixo, ele está alinhado aqui no 20 e aqui no 50, ou seja, 30 milímetros. Né? Você diz, poxa, como é que é 30 milímetros? Porque a unidade que a gente deixou de referência, milímetro. Né? Em muitos casos não tem uma relação de unidade definida, né? Então você colocaria ali 30 unidades de comprimento. Mas nesse caso a gente tem uma unidade definida milímetro. Né? Então 30 milímetros aí o comprimento e a altura é essa aqui. A gente teria aqui do ponto 30 para o ponto 80, né? Ou seja, 50 milímetros. Então se a base é 30 e a altura é 50, né? É 50 aqui essa relação. 50 é só a gente multiplicar um pelo outro. Né? Então a gente tem 30 multiplicado por 50. Né? Nesse caso, fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar a 1.500 milímetros quadrados. Né? Ou seja, a área desse retângulo azul, 1.500 milímetros quadrados. Eu já vou deixar aqui anotado. 1.500 milímetros quadrados. Né? Seria a área aí do retângulo 1. Né? O retângulo 2, né, eu vou considerar esse aqui. A gente vai ter referente ao comprimento dele. Né? Se a gente for observar aqui embaixo o alinhamento, ele está aqui iniciando no 50 e terminando no 75. Né? Ou seja, ele tem 25 milímetros de comprimento. E a altura, ele está partindo aqui do 30 e indo até o 70, ou seja, 40 milímetros de altura. Né? Que seria essa parte aqui 40 e aqui 25. Né? Então é só multiplicar 40 por 25. Né? 40 multiplicado por 25 vai ser a área do segundo retângulo. Né? 40 multiplicado por 25 dá igual a 1.000. Né? Ou seja, ele tem 33% a menos, né, de área do que o que a gente viu agora há pouco. 1.000 milímetros quadrados. Né? Então,
Eu já vou colocar aqui o resultado 1000 milímetros quadrados, beleza. E o terceiro retângulo, né, que aqui visualmente é o maior, esse aqui, ele vai ter, né, a referência dele, ele está pegando aqui do 75 até o 115, né? Então, nesse caso, ó, cuidado para não se confundir, né? A gente tem 30, né? 30 milímetros aqui e tem 5 milímetros desse lado e 5 milímetros do outro, ou seja, ele tem 40 milímetros, né, de comprimento, né? Lembrando que eu preciso fazer essa análise aqui do alinhamento dele, né? Então aqui no caso ele tem 40 milímetros, beleza. E referente à altura, ele está posicionado aqui no 30 e indo ali até o 100, né? Mas não é 100 milímetros de altura que ele tem. Ele tem esse comprimento aqui, ou seja, do 30 para o 100 ele tem 70, né? São 70 unidades aqui de comprimento, ou seja, 70 milímetros. Então aqui a gente vai ter 70 multiplicado por 40. 70 multiplicado por 40 vai dar 2.800 milímetros quadrados, né? Então aqui vai dar 2.800 milímetros quadrados, né, esse terceiro retângulo. Então já vou colocar aqui o resultado dele também, 2.800 milímetros quadrados. Beleza, então a gente tem aqui as três áreas, né? Agora é só somar as mesmas, né? Eu vou até deixar eles aqui alinhados. É só somar as três áreas, que aí a gente já chega no valor final. Então a gente vai ter 1.500 mais 1.000 mais 2.800. Nesse caso aqui, a área final, vou colocar aqui área final não, vou colocar área total, né? A área total igual a 5.300 milímetros quadrados, né? Então a área total aí dessa figura. Esse aqui é a resposta. Já vou até copiar ele aqui para colocar aqui como resposta aqui do segundo, né? Ou seja, a resposta aqui deixa aqui de preto, 5.300 milímetros quadrados, né? Vou alterar aqui também para manter o padrão, deixar aqui tudo de preto. Então 5.300 milímetros quadrados a área dessa figura, a área total, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai falar sobre distância, né, entre os pontos, né? A gente vai querer saber a distância aqui entre o ponto C e o ponto E, né? Ou seja, uma distância aqui de diagonal. Valeu!